Olá, pessoal, boa noite. Mais uma live de terça. Minha voz ainda não melhorou, mas estamos aqui contando com vocês para fazermos de mais uma terça-feira de sucesso. Pessoal, vocês não têm ideia, hoje eu estou com o professor André Maiali, que é engenheiro. Um beijo para a doutora Mariana, lá de Goiânia, seja bem-vinda. Sejam todos bem-vindos. Puxem suas cadeiras, que está começando a nossa live de terça-feira, para hoje a gente falar sobre jurimetria. Meu convidado está chegando, já vou escrever aqui o nosso tema, tá? Jurimetria. Ju de São Paulo, seja bem-vinda. Ju, fica aí que hoje nós temos o professor André Maiali, que é incrível, engenheiro de produção, professor. Deixa eu fixar aqui meu comentário. Aqui, professor de jurimetria, trabalhou, por exemplo, desde 2013 com o tema, então são 10 anos aí trabalhando com jurimetria. Sejam bem-vindos todos vocês, um beijo para o Rodrigo, para todo mundo que está entrando aí. Puxem suas cadeiras, vão nos seus aviãozinhos, convidem o pessoal dos escritórios, dos departamentos jurídicos, que o professor André deve estar entrando. Eu entro 5 minutinhos antes, né, gente? Peguem sua água, papel e caneta. Hoje eu tô com um chá aqui, que eu ainda tô com a voz bem rouca. Fiz uma garrafa de chá para minha voz não falhar hoje, tá? Quero que vocês sejam muito bem-vindos. Hoje vamos falar sobre os conceitos de jurimetria, como aplicar na prática esses conceitos, sobre o futuro da jurimetria no Brasil. Cadê o nosso querido professor André? Tá aqui. Vamos chamá-lo. André aqui, ó. Para a gente já começar. Adriano, um beijo para você também. Hoje estamos com o mestre da jurimetria aqui, viu? Aqui, professor André. Agora ele vai pedir para participar. Aqui temos o professor André. Só ele inverter a câmera dele. Pronto. Nossa, que chique! Terno, gravata e tudo, gente. Pois até terno e gravata não, só camisa e gravata. Ah, camisa e gravata. Gente, que luxo isso! Tô me É, sentindo assim. não Nossa, um luxo. precisa. Essa live de terça tá demais hoje, gente. Bom, boa noite, Adri. Bom, como vocês podem ver, minha voz não está muito boa, então eu preciso de vocês hoje para vocês fazerem as perguntas aqui para o professor André. André, muito obrigada pela tua visita aqui na live de terça-feira. Estou muito feliz que você aceitou o meu convite. O André é engenheiro de produção e que está aí há mais de 10 anos estudando, ensinando e trabalhando com jurimetria e outras tecnologias também aplicadas aqui ao mundo jurídico, tá? Então, ele vai se apresentar, não sei se ele caiu, vamos ver? Ele vai se apresentar aqui, André tá aí? Aqui, ele caiu, volta. Volta, menino. Isso. Caiu e entrou de novo. Hoje ele vai falar pra gente um pouco sobre tudo isso. Voltou, André? Voltei. Tô aqui. Se cair, levanta e volta de novo, tá? Tá. Um beijo para Sara, que também trabalha com gestão aqui, acabou de entrar. Bom, André, então se apresenta um pouquinho, que eu já vou começar a fazer pergunta. Já falei que você é engenheiro de produção e está há 10 anos aí ensinando jurimetria, trabalhando com esse tema e envolvido, né, com o mundo jurídico aí. Eu falo mundo jurídico do futuro, com essas novas tecnologias. Fala um pouquinho de você. Quem que é o André? Deixa eu contar um pouquinho o que eu faço e como é que eu cheguei nessa questão jurídica, né? Eu sou
Originalmente eu sou engenheiro de produção e depois eu me aprofundei e fiz o meu mestrado e o meu doutorado em engenharia aplicada, né? A gente chama engenharia de controle aplicada a finanças. E trabalhei minha vida inteira com isso, ainda trabalho. Mas um belo dia, eu tinha uma empresa de consultoria e um amigo meu, ele era o diretor, ele era um alto diretor de um grande banco aqui no Brasil. E aí ele falou o seguinte, André, quando a gente olha a nossa carteira de contencioso civil, trabalhista, tributário, tem uma infinidade de dinheiro ali, né? Nós estamos falando de bilhões, né? No caso desse banco eram mais de 4 bilhões de reais em provisões. E a dúvida dele era a seguinte, hoje, para os advogados decidirem se eles fazem um acordo, se eles não fazem, qual que é o valor que vai propor para esse acordo, se eu preciso entender qual a propensão daquele processo ser julgado favoravelmente, desfavoravelmente, ele falou, será que se usar as ferramentas que vocês usam no mundo da engenharia e das finanças e aplicar essas técnicas para resolver os problemas do direito, será que a gente não consegue encontrar alguma economia? E foi assim que eu comecei a estudar o assunto que, né, hoje eu chamo de jurimetria moderna, né? Que foi tentar trazer todo o conhecimento de outras áreas, de engenharia, de matemática, de computação, de inteligência artificial, de engenharia de qualidade, controle de qualidade. Como é que eu posso pegar todas essas ferramentas que são muito bem sucedidas em outras áreas? Será que se eu aplicar isso para resolver os problemas do direito, será que eu não consigo encontrar ganhos significativos? E isso a gente começou a fazer em 2013. E aí eu criei uma empresa, a gente foi a primeira empresa no Brasil, a Lawtech ou Legal Tech, né? A gente trabalhou muitos anos com isso, até que eu mesmo acabei me afastando da atividade, do trabalho em si, nessa área, no finalzinho de 2018, começo de 2019, mas ainda continuo estudando e falando sobre o assunto, ensinando quando tem oportunidade, que eu vejo que é um assunto que é muito relevante e pode realmente trazer muito ganho para quem se dedicar a conhecer melhor como que usa, né? Bom, então, assim, mais uma vez, queria te agradecer por estar aqui. Eu sou fã do André, tá? Como que eu conheci o André? Eu era professora da ESA de Goiás, do Dalmas, e ele de controladoria jurídica, e ele professor de jurimetria. E eu ouvi dos alunos, professora, você tem que conhecer o André. Teve um aluno que colocou a gente em contato, assim, isso há muitos anos atrás, acho que uns 4 anos atrás, né? Muito antes da pandemia. Mais. E assim, eu vi até o material dele, gente, ele é o cara. Então, hoje eu estou muito honrada de ter você aqui, né? Ele já fala, eu fiz a minha tese, né? Meu mestrado, doutorado na área. Então, é um excelente professor, um profissional que eu admiro muito, principalmente pela sinceridade com que você trata esses assuntos, né? Enfrenta as dificuldades aqui nessas implantações e tudo mais. Bom, uma regra que eu quero falar para todo mundo que está assistindo a gente aqui, que aqui é a nossa casa, tá? É a minha casa. Então, a gente pode fazer pergunta a hora que quiser, tá? Que eu vou selecionando as perguntas para o André. André, aqui você pode falar o que você quiser. Se você quiser falar o nome do banco, o nome do escritório, o nome do coleguinha, do inimigo, aqui a gente não tem regra, a gente está em casa, tá? Fica à vontade, aqui é nosso território, nossa live de terça, a gente faz o que a gente quer aqui, ok? Então, façam as suas perguntas. Bárbara, lá de Fortaleza, um beijo para você, queridíssima, também trabalha com gestão. Gente, a gente está em casa do Dr. Vitor, lá de Goiânia também. Um beijo. Então, o que eu quero saber de você? Na verdade, eu quero saber tudo, tá? Absolutamente tudo. Se você puder fazer uma live por semana para a gente falar de geometria, desde conceito, aplicabilidade, como que funciona, exemplos, futuro da geometria, história da geometria, geometria no Brasil, geometria fora do país, tudo, quero saber tudo. Então, se você puder pôr na sua agenda, eu quero saber de tudo isso e no público também. Não, maravilha. Tá? Então, mas vamos tentar resumir um pouquinho aqui
para a gente ensinar, né, para quem está assistindo, para a gente conseguir ensinar de uma maneira prática para todo mundo aqui que está assistindo, contar um pouco desses teus cases. Então, me fala um pouquinho assim, desde o conceito, o que é que, dessa geometria moderna, né? Como que aplica, e daí eu vou te perguntando aí no meio do caminho. Tá. A primeira coisa que acho que as pessoas precisam entender é o que é a jurimetria moderna, né? Então, se você perguntar para a maioria das pessoas o que é jurimetria, elas vão falar que jurimetria é estatística aplicada ao direito. Tudo bem, a estatística está dentro, é uma das ferramentas da jurimetria moderna, mas na minha pesquisa, né, o primeiro cara que falou disso foi um advogado americano, né, o nome dele é Lee Levinger, e ele falou de jurimetria num artigo em 1950. Então, veja, em 1950 nem computador não tinha. Então, o que dava para falar de jurimetria era isso, é aplicar ferramentas que eram disponíveis para você analisar dados e aplicar aos problemas que você tinha do direito, entender padrões, comportamentos, fazer o que a gente chama hoje o analytics descritivo, simplesmente. Só que nós estamos, né, 73 anos depois. Então agora você tem estatística, você tem o crescimento das finanças, você tem gestão de risco, você tem engenharia de qualidade, você tem computação. Mais recentemente a gente está falando aqui de acesso mais democratizado à inteligência artificial, né? Quando a gente fazia, usava ferramentas de inteligência artificial para resolver os problemas, que daí ao longo da live eu vou comentando como que a gente usava isso, mas você nem tinha o ChatGPT, né? O ChatGPT que entende linguagem humana, o negócio começou em novembro de 2022, faz 6, 7 meses. Então, quer dizer, hoje, né, um grande problema que a gente tinha, eu preciso pegar um processo e extrair de lá quais são os pedidos para eu saber se num determinado processo vale a pena eu recorrer, vale a pena eu propor acordo. Como é que você faz uma máquina ler um texto e entender a linguagem humana? Então, quando a gente começou a falar disso, uma das áreas aí da inteligência artificial é o que a gente chama de processamento de linguagem natural. O ChatGPT é uma evolução que vem aí dessa área, que é você fazer um computador se comunicar como se ele fosse um humano. Então, hoje, um computador consegue ler um texto, entender, ter análise crítica em cima daquilo. Se você põe lá, conta uma história para o ChatGPT e pergunta a opinião dele, ele responde como se ele fosse um advogado. Vocês devem estar acompanhando aí que o chat já passou com louvor nas melhores provas jurídicas que você tem no mundo, de medicina. Então, quer dizer, a jurimetria moderna é usar todas essas ferramentas para você resolver os problemas que estão no direito. Tá bom, André, quais são esses problemas? Vamos começar desde o problema se você é um dono de um escritório. Vamos começar do básico. Eu sou um dono do escritório e quero fazer o meu trabalho de um jeito que vai ser produzido um resultado com qualidade, que é o que o cliente espera, só que eu não vou me matar para fazer isso. Eu vou conseguir me manter eficiente, né? A diferença de eficiência e eficácia. Ou seja, eu vou entregar o que precisa, só que com menor esforço, com menor custo, para eu poder ter lucro. E quando você olha o que as ferramentas de engenharia de produção fizeram nas indústrias, pega, por exemplo, a indústria automotiva, e depois agora, mais modernamente, vamos pegar um exemplo fora da indústria, que nós estamos falando da área médica, de hospitais. Quando você pega um escritório, é uma coisa. Se você começa a entender onde que você demora mais, qual que é o teu processo, onde que estão os padrões, que tipo de situação... É a mesma coisa, é a mesma coisa. É igual. Quando que você acerta, quando que você erra, qual é, né, o que a gente chama de diagrama de causa e efeito. Então, um dado resultado, quais são as causas daquele resultado? Por que eu perco um processo? O que eu ganho? O que eu fiz certo? O que eu fiz de errado? O que um processo tem em comum com o outro? Enfim, quando você começa a olhar a sua esteira de produção, e de novo, nunca ninguém
quer substituir o advogado, né? Isso que o advogado precisa entender, que essas ferramentas não estão lá para tirar o trabalho deles. Infelizmente, alguns trabalhos vão desaparecer. Aqueles que são trabalhos ineficientes, que não estão agregando valor, esses vão desaparecer. Mas vão aparecer muitas outras oportunidades. Quem não está acompanhando hoje em dia a maior discussão que está tendo, falando quanto que o chat GPT, essas inteligências artificiais, né, novas, quanto que elas podem causar de problema no mercado de trabalho. Só que do mesmo jeito que desaparecem coisas, aparecem outras mais interessantes. Então, o que o advogado, na minha visão, precisa entender? Primeiro, quais são as ferramentas que existem e entender onde que essas ferramentas podem ajudar. Então, como eu estou falando, pode me ajudar a fazer a melhor gestão? Então, quando você pergunta, por exemplo, para um advogado que cuida de uma carteira, você pergunta para ele, você sabe me contar a história da sua carteira? O que é a história da sua carteira? Quantos processos você tem? Como que eles estão divididos em grupos, né? São chamados clusters, né? Os grupos. Aí, quanto que você ganha em cada grupo? Quanto que você perde? Como que isso se divide por região geográfica, por advogado, por tese que você usa? Qual o tempo que demora? Enfim, primeiro, isso é o que a gente chama de fazer o analytics descritivo, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar do tal do analytics. Então, o que é o tal do analytics? O analytics são 4 coisas que eu vou falando aqui. Então, a primeira delas é entender o que tem ali. É simplesmente conseguir descrever adequadamente o que você tem. Quer seja a tua carteira, se você é um dono de um escritório, que advogados que trabalham para você, associados, enfim, que ganham mais, que perdem mais, o que eles fazem de direito, bem feito, o que eles fazem mal feito, quando que dá certo, quando dá errado, quais são os clientes, os tipos de processos que dão mais lucro para o escritório, que dão mais prejuízo para o cliente, enfim, é ter todas as métricas para você conseguir entender o que aquele, como que aquele business está performando, o que aquele business traz de resultado e de custo. Essa é a primeira coisa. Aí a segunda coisa é o analytics diagnóstico. Então eu disse que são 4, né? O primeiro é o descritivo, depois é o diagnóstico, que é entender o seguinte, tá, agora que eu sei o que aconteceu, eu quero entender por que aconteceu. Então você vai começar a buscar as causas, que a gente chama de causa raiz. Você vai começar a entender o que é que você tem controle em cima daquilo e que produz aquele resultado que você queria ou que você não queria, para você poder começar a ter o mínimo de controle na sua vida. Então, se eu sei que está acontecendo tal coisa e eu gosto dela ou eu não gosto dela, o próximo passo é entender o que me leva a um resultado que eu gosto e o que me leva a um resultado que eu não gosto e como que eu faço para atuar nessa causa. Então, se você não entender quem são as causas, a gente chama os drivers, né? Quem são os fatores que são causadores dos retornos e dos riscos, você não consegue atuar. Você é um mero passageiro que fica esperando as coisas acontecerem. Depois que você olhou o passado e entendeu o que tinha e por que aquilo acontece, aí é a hora de começar a olhar para frente. E aí você vai ter o que a gente chama de analytics preditivo. O que é o preditivo? É olhar um determinado juiz com um determinado assunto de um determinado tipo de processo e ver os tipos de subsídios que tem lá, ver quanto que, com aquele tipo de subsídio, com aquele juiz, naquela região, naquela vara, naquela época do ano, enfim, com aquele tipo de reclamante ou o cara que está sendo reclamado, como que esse cara, esse juiz se comporta. E a partir daí eu quero entender como que ele vai se comportar. Então o analytics preditivo é gerar dados a partir dos dados que você tem. E tudo que eu estou falando, veja, é totalmente baseado em dados, né? O pai da engenharia de qualidade, que é um cara que se chama Edward Deming, esse cara tem até uma estátua para ele no Japão, ele é um americano, mas depois que o Japão teve a Segunda Guerra e a situação dele estava muito ruim, esse cara que revolucionou a indústria japonesa
trazendo essas técnicas. E uma frase dele é a seguinte: sem dados, você é mais uma pessoa com uma opinião. Só isso. Opinião todo mundo tem. Agora, quanto que essa opinião realmente vale? Você tem dados que sustentam isso que está falando? Então, quando você olha médico, quando você olha advogado, que tem a sua própria história, né? Na medicina, eu sei que a gente chama casuística, né? Ou seja, você vai olhar tudo que você já fez e você vai falar, na minha experiência é assim. Pô, mas só que na sua experiência é de um jeito, na do teu colega é outra, do outro advogado da outra parte é de outro jeito. Então, quando você começa a mapear os dados e ter dados para extrair as suas decisões, suas conclusões, aí você começa a ter uma análise científica e objetiva em cima da coisa. E aí você pode avançar com aquele assunto. Então, eu vejo, sem querer criticar, mas sim, eu vejo que o direito ainda é muito baseado nas questões subjetivas, a percepção do advogado, o que o advogado acha. Só que hoje ele acha uma coisa, amanhã ele acha outra, né? Em finanças a gente estuda, não só em finanças, em psicologia, a gente estuda muito o que a gente chama de vieses cognitivos e vieses comportamentais. Então, como que o cérebro filtra coisas e deixa a gente ver coisas que a gente quer e aquelas coisas que a gente deveria ver, a gente não quer ver, o nosso cérebro apaga a gente. Isso aí acontece no trabalho. Então, quando você tem sua experiência, aquilo que você faz dá errado, de repente você não dá o peso que deveria. Só que a hora que você olha os dados, você fala, poxa, eu estou fazendo isso aqui e não funciona. Ou isso aqui alguém está fazendo, isso aqui funciona, é para lá que eu tenho que ir. Então a engenharia funciona assim, a matemática funciona assim, a ciência funciona assim. Eu não entendo por que a gente não conseguiria fazer isso igual no mundo jurídico. E o primeiro passo, de novo, é os advogados entenderem que isso é bom para eles, que quem fica lutando contra isso vai acabar sendo atropelado mais cedo ou mais tarde, né? Então, para finalizar, quer dizer, você precisa dos dados para ter o tal do Analytics. O que é o Analytics? Desde o Analytics diagnóstico, aliás, primeiro é o descritivo, depois é o diagnóstico, descreve as coisas, depois entende o porquê, depois projeta comportamentos no futuro com base no que você viu até agora, e a inteligência artificial é ótima para isso. O que a inteligência artificial faz? Ela olha volumes gigantescos de dados e consegue detectar padrões nesse negócio, que o nosso cérebro não consegue. E aí, depois que você começar a detectar os padrões e entender como as partes daquele seu sistema todo funciona, o que você quer é o Analytics prescritivo, que vem depois do preditivo. Né? O preditivo é o terceiro, que é prever o futuro. O prescritivo é, agora que eu consigo prever o futuro, como que eu faço para tomar as melhores decisões? O que é tomar melhores decisões? Mais retorno com menos risco. Quer seja para você, para o teu cliente, para quem quer que seja que está envolvido naquilo. Então, o Analytics prescritivo, por exemplo, no caso de um processo, esse processo aqui, é melhor eu continuar brigando ou é melhor eu propor um acordo? Se é melhor eu propor um acordo, qual é o valor? É o valor de 10% do que o cara está pedindo, 20%, 30%? Qual que é o valor? Então, você vai pegar os dados, você usando esse Analytics, você transforma, você organiza aqueles dados, você dá contexto para aqueles dados, aí você transforma os dados em informação. Depois que você transformou em informação, você usando esse Analytics, você vai transformar em conhecimento. Você vai começar a entender o que aqueles dados estão te contando. E aí, o dado que virou informação, que virou conhecimento, vai se transformar em inteligência de negócio, que é a hora que você começa a usar o Analytics preditivo e prescritivo para tomar decisão e ganhar dinheiro. Eu devo me meter nesse processo, eu devo recorrer, eu devo oferecer acordo, eu devo continuar brigando, eu devo, enfim, usar a tese A, B ou C, que o juiz XYZ ele é mais ou menos sensível a esse tipo de assunto. Então, hoje em dia, dá para fazer tudo isso. Só que só dá para fazer se começar com dados. Senão, não tem como. E o advogado ele tem dificuldade de chegar nesses conceitos, né? De entender isso.
são 10 anos que você trabalha com isso. E como você falou, são 70 anos depois que começaram a falar nisso e a gente ainda está patinando, né? E eu acho que um grande problema, Tatiana, desse negócio, né? Quer dizer, em qualquer área que você quer provocar uma mudança significativa do estado atual das coisas, né? De como modelos de trabalho, meios de trabalho que você já tem, se você não tem a aderência, a participação daquelas pessoas a esses novos métodos, não vai, né? Você precisa que as pessoas que já estão lá comprem aquilo. E qual que é a dificuldade? A mentalidade, né? Eu não gosto muito dos termos, mas é mudar o mindset. Exatamente. É ter uma né? Faço isso. Exato. É ter uma cultura, né? Do mesmo jeito que quando você tem um médico e tem um consultório e ele já é bem sucedido, e você fala para ele, amigo, você é ótimo médico, mas você não estudou para ser gestor do escritório, do seu consultório. O advogado é a mesma coisa. Ele é ótimo para discutir lá o processo, mas ele foi treinado para ter a melhor empresa, né? Eu sei que não pode nem chamar escritório de empresa, mas enfim. Aqui pode, aqui pode. Aqui pode. Então, você foi treinado, você sabe, entende de finanças, sabe quais são as métricas que fazem o seu business gerar mais resultado para você? E ele não foi treinado. Não é porque ele é um ótimo médico que ele vai saber gerir o escritório ou o consultório se ele for um médico. Então, o que eu vejo que é o problema? Os advogados, né, em geral, todos ricos e muito bem sucedidos, quando eles pegam... Não é bem assim, não são todos não, viu? Meu público, mas enfim, que estão começando a ganhar dinheiro. E qual que é o problema? Quando você aparece com um assunto novo, né? Então é o que eu estava conversando com você antes, né, Tati? Quantos advogados nas suas escolas, ou mesmo se você fez uma pós-graduação, quantos tiveram um treinamento formal e mínimo em estatística? Quer dizer, não estou falando de fazer um curso de estatística igual a gente faz na faculdade de engenharia, não é isso. Mas quantos cursos oferecem entre aspas, uma alfabetização básica do que é o mundo da estatística, o que são as métricas da estatística, para você conseguir começar a entender os relatórios, que tem muita gente que já hoje está olhando isso, mas quantos que tem essa formação? E aí, quando você vê já pessoas bem-sucedidas, que já estão num certo nível nas suas carreiras, e elas se veem no nível de praticamente analfabetos numa outra área, você tem até um problema cultural, a pessoa nem quer passar por aquela situação de reconhecer que ela não sabe. E quando a pessoa não sabe, não entende, ela simplesmente se fecha para aquilo e fala... Eu tinha um chefe que me falava, né? O modelo não vi, não gostei. Porque para você reconhecer, por mais que eu seja bem-sucedido, nessa área eu não entendo nada, me explica, é muito difícil. Então as pessoas preferem simplesmente torcer o nariz e falar, não funciona. Isso é em tudo quanto é área, tá? Eu me lembro, em 2017, né, nessa empresa de consultoria, a gente também tentava resolver problemas na área da saúde. E eu me lembro que a gente estava tentando também, a gente e várias pessoas no mundo, trazer essas ferramentas de engenharia de produção para um hospital, para melhorar a gestão da saúde do hospital, o fluxo do paciente. E aí os médicos falavam, não adianta querer trazer coisa da fábrica de carro para o hospital, não, aqui é diferente. Sim, tem coisas que são diferentes, mas tem muita coisa que é muito parecido e que você pode usar. E aí eles ficavam batendo cabeça. Eu me lembro que veio uma americana de um super hospital nos Estados Unidos e falou, olha, quando falaram para mim lá nos Estados Unidos que eu ia ter que trabalhar com engenheiro de produção na minha equipe, eu nem quis saber. Falei, meu Deus, que absurdo, isso não vai funcionar. E depois de 3, 4 anos fazendo isso e vendo o ganho que traz, ela falou, hoje não tem como trabalhar e lidar com a complexidade que é um hospital e ver o fluxo do paciente sem ter engenheiro de produção. É para isso que a gente estuda.
para pegar uma linha de produção e fazer aquilo ser o mais eficiente, o mais eficaz possível. Veja, no caso do direito, quando você pega um escritório, é igual. Você tem vários assuntos que são tratados em linhas de produção separadas e cada um desses assuntos tem um monte de subprocessos, de etapas que tem que ser cumpridas do início até o fim. Você tem prazo, você tem custo, você tem as decisões que você tem que tomar, todas as inter-relações entre processos internos que são clientes, fornecedores. Por que que você não usa o conhecimento que tem gente que já dedicou a vida estudando para fazer isso? Por que que você que é advogado quer ser o cara que vai fazer tudo sozinho? Por exemplo, em finanças, né? Hoje, minha área é finanças. Então, por exemplo, quando as pessoas têm um problema Inclusive, jurídico... Hoje aqui na live a gente tem a Priscila, que foi minha aluna lá de gestão e serviços jurídicos, e ela é gestora de escritório de advocacia. Já trabalhamos no escritório, ela tem um escritório agora, e ela cuida da área de finanças. Ela que fez a customização da ferramenta, e ela cuida da área de finanças. Está aqui na live hoje, a Priscila, né, Priscila? Perfeito. Você vê o seguinte, vou dar um exemplo em finanças, né? O que é impressionante? Você vê, a pessoa está doente, ela vai ao médico. O cara quer construir uma casa, ele chama lá o arquiteto e o engenheiro. Ele vai ser processado, vai processar alguém, ele chama um advogado. Aí ele vai cuidar do dinheiro dele. Ele quer cuidar do dinheiro dele. Ele acha que ele vai cuidar do dinheiro dele na hora vaga. Cara, você tem que entender sobre gestão de patrimônio, sobre investimentos. Do mesmo jeito que quando vocês, advogados, recebem um cliente, eu duvido que hoje em dia o cliente chega lá e não sabe nada. Isso aí já há muitos anos o cara procurava no Google, já está informado. Médico é a mesma coisa. Então, ninguém está falando para que as pessoas sejam ignorantes no assunto e abram mão e falem, vai, alguém faz para mim e eu não quero nem saber. Mas tem que colocar especialistas e trabalhar junto, né? Então, no caso da jurimetria, é isso. Você tem o pessoal de estatística, o pessoal de computação, o pessoal de finanças, que são conhecimentos e né? Jurimetria é uma ciência totalmente multidisciplinar. Óbvio que o direito está envolvido, mas você só usar o conhecimento de direito tradicional não resolve, porque você está deixando um monte de dinheiro na mesa, como a gente fala no mercado financeiro. Então, a questão aqui que eu gostaria de compartilhar minha experiência e tudo que eu vi nesse tempo que eu fiquei nesse ambiente, é que realmente o mercado jurídico é enorme e tem muita ineficiência e muita oportunidade para ganhar dinheiro. É o que a gente costuma chamar na engenharia de produção, tem muito mato alto. Então, quem, em vez de ficar brigando com as tecnologias, se aliar a essas tecnologias, começar a aprender e usar isso desde o básico, desde do analytics descritivo, depois vai para o diagnóstico, depois vai para o preditivo, depois vai para o prescritivo. Todo mundo que começar a seguir essa jornada, ao longo do caminho, já vai conseguir ganhar benefícios incríveis, é o que eu falo. É incrível. Não sei como que é aqui na nossa live, aí, se alguém puder, a gente puder fazer uma pesquisa, Tatiana, mas, por exemplo, quem sabe o que é o princípio de Pareto? Né? Hoje em dia, talvez todo mundo saiba, mas quando eu fazia essa pergunta nas minhas aulas, para vários advogados... Quem sabe aí o que é Pareto? Coloca, quem já souber, princípio de Pareto, né? Aí. Princípio aí, faz um de Pareto. Quem sabe o que é princípio de Pareto? Tem gente que tem que saber aqui, ó, tem a Priscila, o Douglas ali sabe, meu aluno lá do Uninter sabe o que é. Princípio de Pareto. Coloca a proporção aí, quem souber, ou faz um joinha. E quando você está gerindo qualquer coisa, né? Quer dizer, o princípio de Pareto vem lá da economia e a gente usa extensivamente isso na engenharia de produção para você resolver problemas, né? Quando eu lembro o último curso que eu estava dando de jurimetria na GV e tinha uma turma lá de procuradores e aí eu perguntei para eles isso, né? Quem que sabia essas coisas e tal. E a questão é a seguinte, eu perguntei para eles, o que é um engenheiro? O que o engenheiro faz? Né? Daí todo mundo respondeu, o engenheiro resolve problemas. Tá bom. Se o engenheiro resolve problema,
Hã? O advogado também. Não é a mesma Sim, coisa. mas por que que o engenheiro é bom para resolver problema? Porque, querendo ou não, a gente constrói prédio, faz o avião voar, tem carro, tem navio. Tudo bem que tem um submarino que vez ou outra explode, né? Como esse que aconteceu, mas enfim, tem Não foi muita usada a coisa, muito jurimetria ali, né? Né, exatamente. André? Não foi usada a jurimetria, né? E aí o ponto é, por que que os engenheiros têm sucesso em geral em resolver com resultado o problema? Porque tem método. E o método nada mais é do que um monte de ferramentas que as pessoas já viram. Isso dá certo, isso não dá, isso funciona, isso não funciona. Reproduza. Então é só isso, é só essa questão, né? Se os advogados começarem a pegar ferramentas que estão em outras áreas, que são super bem sucedidas, e começar a aplicar no direito, já vai conseguir ter muito resultado muito rapidamente. Eu queria dar um exemplo aqui, né? Por exemplo, matemática, física, são áreas que demoraram centenas de anos para chegar onde a gente está, mais 1000 anos para chegar onde a gente está. Se você olha a área das finanças onde eu trabalho, né, que é o que a gente chama de engenharia financeira, o que aconteceu? A engenharia financeira, desde nos últimos 40 anos, ela teve uma evolução absurda. Por quê? Porque teve um monte de gente da área da matemática, física, engenharia, que começou a resolver problemas mais sofisticados do mundo financeiro. E as finanças deram um salto absurdo de qualidade. Se no direito a gente fizer isso, se na medicina a gente fizer isso, em qualquer outra área a gente fizer isso, você vai ter o benefício de outras áreas que descobriram as ferramentas, só que você vai quase que instantaneamente conseguir ter o ganho. Essa que é a beleza da coisa, né? Então a proposta da jurimetria moderna, Tati, é isso. É trazer esse ganho que a gente viu que fez outras áreas terem uma evolução absurda e trazer isso para o mundo do direito, desde a parte da gestão de escritórios, do negócio jurídico, até como que você deve atuar nos processos em si, nas suas decisões jurídicas mesmo, né? Eu ainda ouso dizer que a medicina já está utilizando, mas o direito ainda está um pouco devagar, né? Eu falo que nos últimos 20 anos, 15 anos, a advocacia que estava 40 anos atrasada, ela deu saltos, assim, de 20, 30, 40 anos, mas ainda está um pouco deficitária. André, professor André, e como começar? Como que eu começo? Eu que tenho meu escritório ali pequeno, atendo pessoa física, faço previdenciário, eu que atendo uma empresa. Como que eu começo? Vamos lá. Então, vamos lá. Algumas dicas que eu posso dar. Primeira coisa, e era uma questão frequente que eu recebia, pelo menos quando eu tinha minha empresa, que é assim, mas essas coisas que você está falando é para escritórios gigantes. O Matos Filho, sei lá, o Nelson Williams, enfim, são escritórios de milhares que têm dinheiro para isso. Primeiro, cada vez mais, isso não é verdade. Cada vez mais a tecnologia existe e é acessível, e você contratando, se você entrar numa associação que chama AB2L, né, que é a Associação Brasileira de Legal Techs e Lotex, são centenas de empresas lá, não sei quantas que já morreram desde a época que eu acompanho, mas são centenas de empresas que prestam serviço em todos os pontos da jurimetria moderna. Tem tudo que você pode imaginar, tá lá. Desde o cara que tem a base de dados até o cara que faz analisa os processos e traz estatística. Tem tudo, tá? Tem tudo. Então, a primeira coisa é, não é algo só para quem é grande e tem dinheiro. Pelo contrário, se você é pequeno, é justamente por isso que você precisa. Porque se você é grande, você convive bem com ineficiência. Bota 10 estagiários lá e beleza. Agora, quando você é pequeno, você tem que focar naquilo... Você não tem caixa, você está afiando uma chave, tem que ter punch, né? Você tem uma
todo mundo que tem escritório, tem uma empresa pequena, escritório pequeno, sabe. Toda hora que você está fazendo trabalho burocrático que não agrega, você está deixando de se relacionar com o cliente e colocar dinheiro para dentro. Então, é por isso mesmo que se você é pequeno, você precisa ter tecnologia, senão você não vai conseguir competir. Esquece. Esse é o primeiro ponto que tem que saber. É mudar a mentalidade. Segundo ponto é o seguinte. Se você tem um processo, se você tem um consultivo, você já pode ter ferramenta de gestão e já pode ter controladoria, já pode utilizar tecnologia. É isso. E mais até, Tati. Quanto antes você começa, é melhor. Por quê? Quem já começa a ficar com um tamanho grande, aí depois, para você mudar, é igual você melhorar vamos dizer, a urbanização de uma cidade igual São Paulo, que já tem tudo. Não dá, é mais só você começar do zero, pequenininho, e faz direito de maneira planejada. Então, essa é a primeira coisa que as pessoas deveriam entender. Aí a segunda coisa é a seguinte: infelizmente, não existe livro nem material que pega tudo isso que eu falei e mostra com exemplos e tudo direitinho aplicado ao direito. Não tem como. Então, qual que é o jeito de você aprender? Infelizmente, tá aí, né? Tá aí, hein? Ó, uma coisa pra gente fazer, hein? Um manual. Vamos fazer um manual? Exato. E aí, então, isso que eu tô falando, não é que eu tô aqui, Tati, falando que a gente quer vender curso, nem nosso livro, nem nada, mas, infelizmente, não existe hoje uma literatura que foi escrita para isso, porque essa área está acontecendo. O que tem livro é aquilo que já é bem estabelecido, que alguém sentou, primeiro vem o artigo, primeiro alguém faz, depois vem o artigo e depois vem o livro. Então, aí vem aula e tudo mais. Então, como que tem que aprender? Tem que procurar pessoas da área que vão conseguir minimamente pegar essa linguagem. Então, tem que começar a entender um pouco de finanças, um pouco de estatística, um pouco desses conceitos de engenharia de qualidade. Só que tem que entender isso com exemplos, com o contexto do mundo jurídico. Porque se você quiser pegar um livro de engenharia de produção para entender os conceitos de engenharia de qualidade para aplicar no seu escritório, primeiro que você não vai entender nada do livro, segundo que vai ser muito difícil você fazer as associações. Então é para isso, né, quando a gente tem um curso, o que a gente fala é que você está comprando tempo. Você tem que procurar alguém que sabe, que conhece o assunto, que já fez e que tenha capacidade de destilar, de mastigar aquilo e poder mostrar para você dentro do seu contexto. A hora que você começar a pegar o jeito, é igual andar de bicicleta. Se sair do zero e ficar em cima da bicicleta, você não vai. Aí seu pai, sua mãe te coloca na bicicleta, segura, segura. Uma hora você vai andando, meio daqui e dali, cai, toma um tombo, levanta. Na hora que você vê, você está andando. Aí você adquire massa crítica para conseguir avançar. Então, por exemplo, ninguém quer que o advogado vire um programador, né? Embora exista aí uma nova profissão, todo mundo aí já deve ter ouvido falar do tal do engenheiro jurídico, né? Que é o advogado que sabe fazer documentos que conversam com documentos, é máquina conversacional, smart contracts, tem um monte de coisa. Programar, saber mexer nas bases de dados. Mas você não precisa ir, a gente estava falando, né, Tatiana? Todo mundo aqui deve saber dirigir, mas você não precisa ser mecânico. Você senta no carro e fala, tem que brecar, acelerar, virar para frente, para o lado, olhar no espelho e tal, e acabou. Exatamente. Então você tem que ter um mínimo. Você não precisa estudar motor de combustão, como funciona. Não, exatamente. Tem que saber a dirigibilidade do teu escritório, como é que você vai funcionar, como é que você vai fazer a tua produção ali. Até a Priscila colocou uma observação ali muito importante, colocar esses cases de sucesso. No caso ali do escritório que a gente trabalhou juntos, não tinha nada de finanças, nada. Teve que inserir tudo na ferramenta, customizar a ferramenta para começar a tirar esses relatórios, para poder fazer planos de ação, né? Então, começar com esses conceitos, então mudar a chave, estudar os conceitos, procurar pessoas que consigam fazer uma tradução desses cases de sucesso, né, André? O que mais? E mostrar
o que, que você ganha, né? No marketing, eu gosto muito de marketing digital, e aí lá a gente estuda o seguinte, né? Quando você vai tentar convencer alguém de alguma coisa, quer dizer, as pessoas nunca querem saber do teu produto. As pessoas compram, contratam é a palavra certa, compram, contratam o seu produto para elas realizarem uma atividade que elas têm que realizar para ou produzir um ganho, um benefício, ou para eliminar uma dor ou um risco. Então, o que, que tem que ficar muito claro para os advogados? Essas coisas que eu vou fazer vão me levar a que ganho e que tipo de prejuízo ou de risco que eu não tenho mais. Porque senão as pessoas saem fazendo, eu quero ter um BI, eu quero ter isso, eu quero ter aquilo. Eu tive um aluno lá em Goiás, Tatiana, aí ele me contou a seguinte história, que ele falou, pô, Maiali, André Maiali, né? Ô, Maiali, me falaram que eu tinha que digitalizar todos os meus documentos. Aí eu fui, contratei uma pessoa, digitalizei tudo, tá tudo digitalizado, gastei uma grana, só que o negócio foi feito tudo errado, ele não conseguia acessar o documento, porque ele não sabe onde quer chegar. O cara vai fazendo aquilo que estão falando, não sabe nem para quê. Então, assim, o que você tem que fazer para levar em qual ganho? E aí, a hora que você entende, eu fazendo isso... Fazendo uma dica aqui, que os nossos alunos, acho que foram os mesmos, né? Não fui eu que falei isso, gente. Inclusive, eles falam, contratei aqui um menor aprendiz, ele vai digitalizar tudo. Eu falo, calma. Uma das primeiras coisas que eu falo em aula é, digitaliza. Mas vamos fazer o seguinte, inclusive é uma dica que eu sempre dou. Vamos tentar, nem que demore mais, deixa isso dentro da tua equipe. Vamos usar a técnica de usar as publicações. Vieram 10 publicações hoje, digitaliza esses 10 processos, já revisa lá no software, já organiza, né? Organiza os dados, já vê o valor da causa, arruma os objetos. Então, deixa isso, porque eles sabem do que se trata. Não adianta você contratar uma empresa que vai pegar um pedaço de uma contestação com a inicial, não vai digitalizar a guia. Então, assim, não adianta, né, André? Às vezes, você tem que saber o que você quer, onde você quer chegar. Exato. Então, por isso que a primeira coisa, né, é ter processo. E aí, na engenharia de produção, a gente usa muito o termo processo, não processo judicial, um processo de negócio. Quer saber o quê, né? O que eu tenho que fazer para entrar alguma coisa lá e eu vou gerar valor para sair alguma coisa, para eu tomar alguma decisão. Então, se você tem as métricas, o que eu preciso produzir, o que sai, o que entra, o que eu tenho que fazer aqui, aí você começa, aos poucos, melhorar cada pedacinho. Então, vamos automatizar tudo, vamos digitalizar tudo, agora vamos ter o melhor BI do mundo. Não adianta, tem que entender o que está fazendo, porque daí, Tatiana, as pessoas entendendo e vendo isso num microcosmo, qual é o benefício, se eu começo a entender o que eu ganho, o que eu perco, isso é o que a gente vê nos hospitais, né? Quando alguns poucos médicos numa determinada área abraçam a ferramental, a tecnologia, a metodologia, e você começa a ver que a qualidade do trabalho deles aumenta, a satisfação deles aumenta, tudo aumenta, tudo melhora, os outros começam a ir atrás. Quando você chega, e eu brinco, né, que é ferver o oceano, quando você quer ferver o oceano, fazer tudo de uma vez, enfiar a goela abaixo, as pessoas nem sabem o porquê que estão fazendo, não dá certo. Então é começar aos poucos, procurar quem te ajuda na jornada, porque sozinho, mesmo quando, né, eu dou aula de finanças, de programação, eu falo para os alunos, cara, tem tudo na internet. Tem livro, tem vídeo, tá tudo lá. Por que você não aprende sozinho? Porque você vai demorar 10 anos, só isso. No nosso caso aqui do jurídico, você vai demorar 100 anos, porque nem tem o lugar para o cara aprender isso. Ele vai ter que inventar do zero. Infelizmente, não tem a literatura. Então, infelizmente, você tem que procurar quem tem experiência. Então, por exemplo, Tati, quantas consultorias, não estou querendo vender sua consultoria, mas vamos lá. Quantas consultorias você já fez de controladoria jurídica, pegando um escritório que estava todo bagunçado e arrumou o negócio e deixou funcionando como uma máquina, um reloginho? Quanto você já fez? No total, 368. Então é para isso que a pessoa tem que te pagar, porque ela não vai gastar todo o tempo que você fez e bater com a cabeça dela na parede
368 vezes até ela ver o que você sabe hoje, o que você vê hoje. Então é barato, né? Você compartilha, essa é a vantagem do consultor, é compartilhar aquela inteligência que ele aprendeu, um monte de nego botando, né, botando o dedo na tomada e vendo que toma choque, você não precisa. Você contrata alguém, aprende com alguém e estuda com alguém que já fez, que isso vai te economizar tempo e dinheiro. É isso, né? E às vezes o salvamento do teu negócio, da tua vida pessoal, né, da tua saúde financeira, saúde mesmo. E as pessoas sempre perguntam, assim, as ferramentas, né? E perguntam muito também os exemplos, as aplicabilidades hoje. Lógico, a gente pode usar a geometria com outras ferramentas, né? Com inteligência artificial, com automação, com o chat GPT. Mas como que a gente faz isso na prática? Eu sempre falo, quando eu falo um pouco de geometria, eu falo que para você prospectar cliente, para ver como é que aquela ação está em tal lugar, para você apresentar, né, fazer relatórios internos para os sócios, explicar sobre os processos, né, para fazer o planejamento estratégico, utilizar a geometria. Quais são as outras aplicabilidades hoje para a geometria? Eu te diria o seguinte, tá? Em finanças as coisas são muito simples, que é o seguinte, esse negócio dá dinheiro, é isso. Então, assim, a jurimetria, ela tem ferramentas para te ajudar como advogado, quer seja você sendo dono de um escritório, ou quer seja você tendo só um cliente e você quer ganhar mais dinheiro com aquele cliente. Então, o ponto é, essas ferramentas, elas têm que te ajudar a fazer tudo o que você faz de uma maneira que vai fazer você ganhar mais dinheiro. Basicamente é isso, fazer o teu cliente ficar mais satisfeito e você ter menos custo, menos trabalho, menos energia para mais resultado. Na engenharia de qualidade, a gente fala que fazer mais com mais é fácil. O difícil é fazer mais com menos. Mais, melhor, mais rápido, melhor e mais barato. Então, a jurimetria, com essa visão que eu tenho, que é a jurimetria moderna, não estou falando só de estatística aplicada ao direito, estou falando de tudo isso que eu estou falando aqui. Negócio, né? Negócio. A jurimetria, ela tem que servir para você ganhar mais dinheiro. Sim. O que é ganhar mais dinheiro? Se você vai defender o processo e vai ter maior probabilidade de êxito, se você vai ter mais rapidez naquilo, enfim, se você vai gastar menos recurso para chegar na mesma conclusão que você chegaria, a jurimetria tem que servir para isso. Sim. Então, por exemplo, você está falando aí de ferramentas. Uma vez eu fiz uma live e aí um aluno falou o seguinte, André, cara, hoje eu nem consigo, se eu for conversar com uma empresa, se eu entrar lá na AB2L, se você entrar na AB2L, procura no site lá, você entra lá, AB2L, você vai ver que tem um mapa de tudo que é um mapa de tudo que é empresa, qual lugar do espaço cada uma delas está, que serviço que elas oferecem. Aí o aluno fala assim para mim, André, hoje eu não sei nem perguntar. Se eu chamar um cara aqui que tem um determinado produto, eu não consigo nem ver para que o produto desse cara serve, como que pode me ajudar. Então, de novo, a primeira coisa é ter essa mentalidade. Isso. Exatamente. Qualquer ferramenta que você colocar lá, começa do básico. Ela tem que me ajudar a ganhar dinheiro. Então, você tem, por exemplo, né, as pessoas falam, não, eu vou ter esse sistema jurídico, financeiro, operacional, o que quer que seja, para produzir relatório. Tá, vai produzir relatório para quê? Qual o objetivo? Para produzir relatório para ficar mostrando para o dono do escritório? Tudo bem, e aí o dono do escritório faz o que com isso? Se ele não puder tomar a decisão que faz ele correr menos risco ou ganhar mais dinheiro, é lixo. Não serve para nada. Então, se a pessoa não sabe fazer as perguntas certas, não sabe para que existe, o que ela está fazendo e o que ela quer medir e como que melhora isso ao longo do tempo, você não sai do lugar. Esse é o problema, né? Por que o ser humano nasce e não consegue nem falar, não fazer nada sozinho e depois faz coisas incríveis? Porque você vai errando e vai aprendendo e você tem um sistema de recompensa e punição.
aquilo que dá errado você não quer fazer, que dói, e aquilo que dá certo, dá prazer, dá resultado, você quer fazer mais. As pessoas têm que entender a jurimetria como sendo isso. São as ferramentas que vão me permitir ter menos do que é ruim. Então, cliente insatisfeito, dinheiro que eu jogo fora, tempo que eu perco, qualidade ruim do meu trabalho. Então, as ferramentas vão te ajudar a eliminar isso e vão te ajudar a produzir mais do que você quer. Mais eficiência, mais eficácia, mais resultado, mais satisfação do teu cliente. É isso. E me diz uma coisa, antes de eu fazer a última pergunta e a gente encaminhar aqui para os nossos finalmente. Primeiro, pessoal, façam as suas perguntas, tá? Temos visitas ilustres aqui. Dr. César Brito, que foi presidente da OAB Nacional 2 vezes, seja bem-vindo. E me diga como que você acha que vai ser a advocacia com tudo isso que você conhece, que eu conheço, com essas ferramentas. Como que vai ser a advocacia daqui a 10 anos? Vai ter muito mais jurimetria? Vai colar a nossa ferramenta, o nosso software? Vai, de uma vez por todas, se conversar com os sistemas dos tribunais? Vai ter essa visão mais de relatórios, de plano de ação? Vai se utilizar muito mais a jurimetria, a inteligência artificial, a automação, paperless, smart contracts? O que você acha que vai funcionar? Como que vai funcionar? E também com os teus conhecimentos de finanças, né? Porque eu estou estudando aí que as finanças vão revolucionar o mundo jurídico também, né? Acho que nos próximos 10 anos. O mundo financeiro, os bitcoins e os smart contracts. Como que você acha que vai ser a advocacia daqui a 10 anos? Eu vou te falar isso, mas antes, Tati, você tocou num assunto que eu queria também te falar, né? Eu já dei algumas aulas e palestras em cursos de direito, de pós-graduação, onde o pessoal está mais voltado para o business, né? São donos de escritórios, advogados já muito bem-sucedidos, que tem, né, tanto em suas empresas, no seu próprio escritório, como numa empresa onde ele é um diretor jurídico. E uma reclamação recorrente dos advogados é a seguinte: o advogado, muitas vezes, ele é visto como um custo, mais o cara que está arrumando o problema do que arrumando solução. A gente não acaba participando das decisões estratégicas do negócio. E eu sempre falo para eles o seguinte: olha, para você poder participar de qualquer decisão estratégica, de qualquer negócio, para você ter voz ativa na geração de valor de uma empresa, porque a empresa existe para gerar valor para o acionista, é para isso que ela existe, para gerar caixa, para gerar valor, para crescer, para isso que a empresa existe. Qualquer empresa no mundo. Para você que é advogado, querer participar disso e ser ouvido e respeitado, você tem que mostrar para alguém como que ele ganha mais dinheiro, como que ele gera caixa, como que ele gera valor, como ele gera resultado e como que ele corre menos risco. Se você simplesmente ficar lá discutindo tese e discutindo os detalhes jurídicos da coisa e não está preocupado se, em vez de ganhar ou perder processo, você vai ganhar ou perder dinheiro, você não vai ter o respeito. É isso. Então, essa é a primeira coisa. O advogado tem que ter essa mentalidade, que eu tenho que poder participar, tomar decisões. Então, entender que, no fim do dia, um risco jurídico se transforma em dinheiro. Então, por exemplo, quando eu fazia trabalho no contencioso, tirando causas que podem ser estratégicas, que você não vai querer criar uma jurisprudência no assunto, que aí você briga custe que custar, mas tem muito processo quando você está principalmente em contencioso, é o seguinte, cara, paga e pronto, mas paga direito na hora certa e acabou, é assim, faz parte do business. E o advogado muitas vezes está lá querendo ganhar ou perder processo, não é assim que funciona. Tanto é que tem uma frase famosa esqueci o nome do filósofo, mas ele fala que na vida dele ele foi à falência 2 vezes. Uma quando ele ganhou, uma quando ele perdeu o processo e a outra quando ele ganhou. Por quê? Porque ficar brigando, você tem razão, mas perde muito dinheiro.
né? Então, qual que é o ponto? É você ter essa visão que o direito, como qualquer outra coisa dentro da empresa, é um meio para fazer a empresa, o business, gerar valor para o acionista. Então, essa é a primeira coisa que tem que entender, e cada vez mais vai ser verdade isso. Advogado que está lá para arrumar dor de cabeça, arrumar jeito para dizer como não faz, cara, isso tem de monte. Então, a primeira coisa é o advogado começar a pensar dessa forma. Como engenheiro, como que eu resolvo o problema? Eu sei que todo advogado vai falar que já faz isso, mas infelizmente eu sei muito bem que não é porque eu tenho estresse com o advogado todo dia. Então, eu posso dizer que não é bem assim. Essa é a primeira coisa. Agora, a segunda coisa que eu vejo no futuro, Tati, é o seguinte: a má notícia, e não é só para os advogados, é para todas as profissões. Com o que está acontecendo, ó, isso que eu estou falando, eu já falava há 3 anos. Só que agora a coisa piorou. Então é o seguinte: trabalhos que realmente não agregam valor, eles vão ser eliminados. Por quê? Porque se você é um dono de um escritório e você tem que ou contratar um funcionário que vai pagar ele hora extra, não sei o quê, vai encher o seu saco, é melhor você colocar uma máquina que faz melhor que você, mais rápido e mais barato. Então, como que eu vejo? Cada vez mais as tecnologias estão aparecendo, e no mundo do direito não é diferente, é igual a tudo que eu estou falando, elas conseguem fazer aquele trabalho que não tem inteligência no trabalho, que é um trabalho repetitivo, ele pode ser automatizado. E o dono do escritório, se fosse você, faria a mesma coisa no lugar dele, ele vai querer fazer isso. Ele vai querer dar escala, porque é melhor, é mais rápido e é mais barato. O que, na minha opinião, vai sobrar ainda? Não é só para o advogado, é para o médico, é para o engenheiro, é para o programador. Todas as profissões vão sofrer modificações profundas. Hoje, o que eu posso dizer é o seguinte: onde, por algum tempo, você vai estar tranquilo, por algum tempo, é aquilo que envolve criatividade, é aquilo que envolve relacionamento humano. Então, pode pôr a inteligência que for. Você ter a confiança do seu cliente, ele saber que pode olhar para você e que ele confia naquilo que você está falando, isso não vai ter nada que substitua. Agora, se você é um advogado, né? Então, por exemplo, eu sei que tem escritórios aqui em São Paulo, estou em São Paulo, que tem uma área, pega os melhores que tem, não vou ficar citando o nome, mas enfim, pelo menos os que tem mais nome, o cara tem uma área, o direito previdenciário, civil, específico, não sei o quê, o trabalhista, o tributário, blá, blá. E tem o cara que tem, né, a grande maioria, 80%, 90% dos escritórios, são 3 ou 4 advogados cuidando de tudo. Você está numa cidade pequena, se aparecer um problema tributário, civil, trabalho, você faz tudo. Como é que você vai fazer tudo bem feito? Não tem jeito. Só que a inteligência artificial e a tecnologia vai te permitir cada vez mais fazer isso. Se você souber usar a inteligência artificial, ela te dá musculatura. É o teu empregado que vai ser rápido, barato, eficiente, que vai te dar a resposta que você precisa na hora certa, sem ficar te enrolando. Então você tem que saber fazer as perguntas, identificar as oportunidades. Então, primeiro, relacionamento, cada vez mais isso é fundamental. Identificar os problemas, que todo mundo aí sabe que o cliente muitas vezes não tem a mínima ideia do problema dele. E aí você, usando as ferramentas, por mais que você não é o gênio na área tributária, na área civil, na área trabalhista, o que for, com as ferramentas de inteligência artificial, você pode agora. Eu estou dando um curso de chama finanças quantitativas, né? Uma área bem específica dentro de finanças. E eu falo para os alunos o seguinte: nunca na história o momento foi tão propício para que pessoas comuns consigam fazer um trabalho que antigamente era só para um número pequeno de pessoas que tinha muita habilidade matemática e que estudou muito. Antes só essas pessoas conseguiam. Hoje está democratizado. Por quê? Com o uso da inteligência artificial. A inteligência artificial, para quem aprender a usar,
ela vai dar musculatura. Foi feita uma pesquisa outro dia, não sei quanto dos nossos ouvintes aqui já usam o chat GPT no seu trabalho. Só que é o seguinte, tem uma pesquisa que é menos de 10% das pessoas nos Estados Unidos, 10, 15%, usam o chat GPT. Tem gente que nem sabe o que é. E desses que usam, o cara usa para contar piada, para perguntar uma dúvida se é melhor ele lavar a roupa dele com sabão A ou B. Quantos efetivamente estão usando isso para resolver o problema do trabalho? Não é nem 5%. Estou falando dos Estados Unidos. No Brasil, eu sei que tem gente que nem sabe o que é, não sabe nem do que eu estou falando, nunca entrou lá. O que eu recomendo é que o quanto antes essas pessoas comecem a se alfabetizar na tecnologia de inteligência artificial, começar a conversar com essas ferramentas, né, esses modelos que falam linguagem natural. Por exemplo, o ChatGPT, que é o mais comum, tem vários, tá? Sim. Que daqui a pouco vão começar a aparecer essas coisas específicas para cada área do direito, da medicina, da engenharia. Então, você imagina um assistente, né? Todo mundo aqui deve ter assistido aquela série do Suits, né? E deve conhecer o Mike Ross, que é o cara que sabe tudo. O ChatGPT é o Mike Ross. Ele sabe tudo de todos os assuntos e se você perguntar para ele, ele vai te dar boas respostas. Só como que você vai saber? Você tem que usar. Você tem que entrar no ChatGPT, pegar um caso seu e falar o seguinte, chat, eu tenho um caso assim assado, não sei o quê, qual que é a sua opinião, o que eu deveria fazer de acordo com a legislação brasileira? Você vai se surpreender. De novo, se as pessoas começarem a fazer isso, Tatiana, e focarem no relacionamento com o cliente, em entender o problema, em fazer, como você bem colocou, saber fazer a pergunta, tanto é que saber fazer a pergunta tem um nome, chama Prompt Engineering, que é saber o que perguntar, porque pergunta mal feita, vem qualquer tipo de resposta. Então, o que o advogado tem que pensar? Tem tudo o que é a jurisprudência inteira está lá em algum lugar. E cada vez mais isso aí vai ser acessível com o computador que entra lá, conversa com o tribunal e pega a informação. Qual é o problema? Saber fazer a pergunta. Então, se você tem o relacionamento, se você sabe identificar qual é o problema, e se você sabe a pergunta certa que você tem que fazer, obter a resposta é cada vez mais fácil. Tanto é que no meu curso de jurimetria, tem uma frase do Einstein, pode procurar na internet, vocês vão ver, que fala o seguinte, olha, se a minha vida dependesse, eu tivesse 1 hora para resolver um problema, eu gastaria 55 minutos descobrindo quais são as perguntas certas. Porque uma vez que eu sei fazer as perguntas, em 5 minutos eu resolvo. Cara, isso aí quem falou não sou eu, não. É o Einstein. Pode procurar na internet, você vai ver ele falando isso. E o Einstein falou isso quando não tinha nem inteligência artificial. Hoje em dia, nunca foi mais verdadeiro isso. Uma vez que você faça a pergunta certa, a resposta vem em segundos. É assustador. Mas tem que saber fazer a pergunta. Tem que entender o problema. E tem que se relacionar com o cliente. Então eu vejo, né, concluindo a tua pergunta, isso não é privilégio ou problema só do direito, vai acontecer em tudo quanto é área. Quem é aquela pessoa que só faz o trabalho repetitivo, infelizmente você vai entrar para a estatística do desempregado. É isso que vai acontecer com você. Se você começar a focar cada vez mais em desenvolver relacionamento e entender qual é a pergunta certa, e parar de brigar com a tecnologia, e pelo contrário, começar a aprender, por pouco que seja, mas já entra lá, a primeira coisa que você vai fazer, se ainda não fez, cria uma conta no chat GPT e começa a falar sobre a sua área de trabalho com ele. E vai interagindo e procura outras ferramentas que cada vez mais vão aparecer, ferramentas específicas para cada uma das áreas. Essas pessoas que vão ter sucesso, que vão mandar. Porque você vai ter um exército, de pessoas trabalhando para você, entre aspas, que são milhares de computadores fazendo aquele negócio que antes demorava muito tempo, era caro, fazendo instantaneamente. É isso que eu vejo. Muitas vezes de graça. E, exato. Assim, André, eu não sei nem o que te dizer.
Eu sou cada minuto mais sua fã. Quero mandar um beijo aqui para Vanessa, lá de Tumbiara, que está aqui, que é gerente jurídica no escritório. Para o Overview, que entrou aqui, que é o teu xará. Overview, uma ferramenta também de automação, tem dashboards, o André Calvo. E a minha última pergunta é assim, que conselho você daria? Mas você já está dando esses conselhos. Ó, E o conselho é é o seguinte, em finanças, quando a gente fala assim, né, que quando você tem uma carteira, comprou ações e o negócio começa a desabar, tem uma solução que é ótima. Você desliga a tela e não olha, e finge que não está acontecendo nada. Só que, por outro lado, tem uma frase... Isso serve para várias outras coisas, né? Para amizade, para casamento, Isso, para você finge louça. que não está acontecendo nada e tudo bem. Só que aí Segue o baile. tem uma outra frase que eu falo que é a seguinte: o que é realidade? Realidade é aquilo que quando você para de acreditar, ela continua existindo, independente se acreditar ou não. Então o ponto é o seguinte: a realidade da inteligência artificial, cada dia que passa, é mais e mais inquestionável. Tanto é, Tatiana, que existe uma frase que fala o seguinte, que toda verdade passa por 3 momentos. Primeiro, ela é ridicularizada. Isso. Depois, ela é fortemente oposta. E depois, ela é aceita como algo óbvio. Eu comecei a falar de inteligência artificial e jurimetria em 2013. Você imagina o que falavam de mim? Eu sei, porque tinha gente que eu conhecia na plateia, e os advogados falavam o seguinte: meu, o que esse cara louco tá falando, que eu nem sei o que ele tá falando? Porque as pessoas achavam que era uma viagem intergaláctica aquilo que eu tava falando. Só que cada dia que passa, e eu digo, em novembro de 2022, a gente teve uma transformação na tecnologia que é muito maior do que tudo que já foi inventado até hoje. Só que tem muita gente que acha que eu estou exagerando e tem muita gente que nem sabe do que eu estou falando. O ponto é, isso é inquestionável. Então, qual é o conselho que eu dou? Parar de desligar a tela do computador, de fechar o olho, tampar, fechar o teu olho igual criança faz e fala que todo mundo é invisível. Não é assim. Você pode gostar ou não gostar, mas vai estar acontecendo e vai te afetar. Uma vez que você entendeu o problema que ele existe, qual o próximo passo? Como que eu faço para não me dar mal e como que eu faço para me dar bem? Então eu estou falando, para se dar bem, começa a aprender, vai se transformando em alguém alfabetizado nessas coisas todas que a gente falou, em estatística, em ferramentas de engenharia de produção, de qualidade aplicadas à tua área. Comece a entender um pouco de data science, de analytics, de jurimetria como um todo aqui que eu estou falando. Procura, se vira, vai atrás aí. A Tatiana vai colocar mais coisa nos próximos semanas, meses aí sobre isso. E abrace a tecnologia. Porque se você não fizer isso, você vai ser atropelado e não vai saber nem o que aconteceu. E só para terminar, eu queria... todo mundo deve conhecer aquela mulher que é dona lá daquela marca de make-up, né? De rosa. Como é que chama aquela marca de maquiagem? Aquela que... Não. Uma americana que é tudo rosa, que eles têm carro rosa. Eu esqueci o nome deles. Isso, Mary Kay. A fundadora da empresa falou o seguinte, que existem 4 tipos de pessoas. Aquelas que não sabem o que está acontecendo, aquelas que sabem que alguma coisa está acontecendo e ficam lá criticando. Ah, aconteceu, dando palpite, comentando. É o comentarista de jogo de futebol. Você tem aqueles que veem que as coisas estão acontecendo, entendem e tem um senso crítico, sabem o que está, né, o que tá acontecendo, qual que é o estado das coisas, e tem as pessoas que fazem as coisas acontecer. Então, no mundo do direito, tem gente que não sabe nem o que está acontecendo, tem gente que tem uma vaga ideia,
Tem gente que já está sabendo e bem ciente do que está acontecendo, mas ainda não colocou o maçarico lá para começar a se movimentar. E tem alguns que realmente estão fazendo as coisas acontecer. Então, o meu conselho é para acordar. Não é só na área do direito. Escolher qual dos 4 você quer ser. Qual dos 4 você quer ser? É isso. É exatamente isso. Esse é o conselho. Acorda, e não é só no direito, não. A coisa não está fácil para ninguém. Né? O direito é mais uma das áreas e tem solução, que é isso que eu estou falando. Né? Então, seja o agente transformador e não quem vai ser devorado e engolido. É isso. Meu Deus do céu. Tinha que ter a sua arrasta para cima, manda o seu Pix, que tem negócio para a gente colocar ali, né? Que eu vejo nessas lives ali, para fazer um crédito, alguma coisa. Por isso que eu sou fã desse menino, gente. É isso daqui. Isso aqui é mais uma live. Tatiana, pode falar uma coisa? Sabe o que eu falo sempre? Se a gente pegar, eu sempre falei isso, se a gente pegar tudo que já existe de bem-sucedido em outras áreas e só simplesmente olhar e adaptar e copiar, pensa, você não está requerendo que a pessoa invente nada, é muito mais fácil. É só pega o que já tem e copia. Quem fizer isso vai ser sempre considerado um gênio. E tá tudo certo. Você pegar coisas que outras pessoas descobriram em outras áreas e trazer para sua área é algo muito válido, tem muito valor nisso, não é tô copiando, não é nada disso, você está também criando conhecimento. Então é isso que eu acho que as pessoas... Eu, Tatiana, sou o maior copiador de tudo que você pode imaginar. Eu vejo tudo que os caras fazem em outro lugar e como eu sei que eu sou muito mais limitado e incompetente do que os caras que inventaram as coisas, eu sempre penso o seguinte, onde que essa coisa que eles inventaram lá e que dá certo, onde que tem mato alto para eu poder usar essa coisa? E todo mundo pensando assim vai conseguir ter muito, muito sucesso na carreira. Ainda mais nos dias de hoje, que antigamente, para você mexer num programa de inteligência artificial e mexer nessas ferramentas era muito complicado. Hoje em dia, cada vez é mais fácil de fazer isso. Eu dou exemplo. Antigamente, para você fazer uma edição de vídeo, de texto, você tinha que ser um super especialista, mexer no programa da Adobe. Hoje em dia, você grava no celular, aperta um botão aqui, outro ali, o negócio já vai rapidinho. Exatamente. Então, é isso que a tecnologia está permitindo, né? Cada vez mais. E eu normalmente crio, mas algumas coisas eu trago, copio e trago para a educação. Quem já fez curso meu, tem bastante gente que é para Priscila. E tem um cara aqui que está na live, que é o teu xará, que é o André, lá do Overview. Foi ele que me apresentou pela primeira vez, que é uma ferramenta que eu gosto muito, 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 que é o BPMN. E ele até criou o nome ali, BPMN Jurídico. Eu falei, patentei esse nome, porque é muito legal, é incrível, assim. E isso utilizado na advocacia, eu faço nos meus fluxos até hoje, né, os meus workflows. Então, é isso que você falou, copiar algo que já veio, né, da engenharia. Você não precisa inventar nada, você copia e cola. Substitui empresa por escritório de advocacia. É isso, não é? Quem estuda engenharia de qualidade, né, se você começar a estudar todas as ferramentas de engenharia de qualidade, de gestão de qualidade, depois que você estudar tudo, você vai começar a chegar à seguinte conclusão. Poxa, mas isso aqui é tudo óbvio. Sim, é tudo óbvio. Só que tudo aquilo que é óbvio, mas que alguém organizou e colocou na forma de um processo para você seguir. Pense o seguinte, você conhece alguém que não acha que tem bom senso? Todo mundo acha que tem bom senso. Todo mundo acha que sempre está fazendo. Só que o bom senso é uma das coisas mais escassas que a gente conhece. Então, quando alguém pegou meramente coisas de bom senso, que são óbvias, e criou um processo, colocou organizadamente aquelas ferramentas e falou, primeiro você quer resolver um problema, você faz isso, depois você faz isso. Primeiro você monta um fluxograma, depois você faz assim, depois você faz assado. Então, o BPMN é uma linguagem para você modelar processos operacionais, processos de negócio.
Então, se você seguir simplesmente o óbvio, que quem começa a estudar isso vê que é tudo óbvio, Mas só que tem o que resultado... saber fazer as perguntas, tem que saber fazer as perguntas. Isso, exatamente. Perfeito. Então você tem o teu conhecimento jurídico, aí você fala, eu preciso de uma metodologia para conseguir organizar a solução do meu problema. Aplica isso e o resultado é absurdo, é um salto, é gigante o resultado, né? Esse que é o ponto. É isso aí, gente. André, uma vez por mês eu quero você aqui. Gente, eu já nem... Olha, eu tinha que comprar roupa nova hoje para estar com mestre, doutor, empresário da área de tecnologia, voltada não só para o mundo jurídico, para outras muitas áreas. É um cara, né, que está ali no centro tecnológico do nosso país, professor de tudo quanto é lugar, FGV. Então, é uma honra enorme ter você aqui. Eu sei que foi a sua primeira live no Instagram. Espero que você tenha gostado da tua estreia aqui. Obrigada por todo mundo que está com a gente aqui. Lembrando que as nossas lives ficam gravadas, tá? Então, ela vai ficar gravada. Vocês podem assistir, mandar para todo mundo do escritório, para os sócios, para os colegas. E mais uma vez, André, eu não tenho palavras para te agradecer, tá? De você ter ensinado esse universo de coisas para a gente de uma maneira fácil, simples, sem rodeios, tá? Então, eu te agradeço muito, muito, muito. Espero contar com você sempre na minha vida, na minha carreira, aqui nesse canal, que eu sou sua fã. Não, muito obrigado, eu digo mesmo de você, né? Por isso que quando a gente se conheceu, a gente já teve uma identificação muito rápida. E, Tati, para deixar aberto aí para as pessoas, né? Eu imagino que elas possam fazer comentários e mandar para você perguntas, né? Isso que a gente está falando aqui é uma jornada, tanto que na engenharia da qualidade a gente fala da espiral da qualidade, não é nem o ciclo da qualidade, todo mundo já deve conhecer o PDCA, né? Mas a ideia aqui é que cada vez que você faz um ciclo e vai aprendendo, você vai vendo coisas novas. Então, essa área, quando você não sabe nada, você aprende um pouco, aparecem novas dúvidas. Então, eu imagino que nos nossos ouvintes aqui, a gente tem a gente em tudo quanto é ponto dessa jornada. Então, deixar aberto aí para eles, se eles quiserem fazer críticas, colocar opiniões, levantar assuntos que a gente poderia voltar a discutir, questões, como que a gente poderia resolver, como é que a gente vê, para a gente poder começar a criar uma massa crítica que seja produtiva para quem segue nesse assunto aqui, né? Perfeito. E que nós sejamos as pessoas que fazem acontecer, como disse a fundadora lá da as que fazem acontecer. É isso aí. Falando sobre isso, quem quiser falar com você, como que faz? Te manda um direct no Instagram aqui? Não. Mais fácil me mandar um e-mail, André.maiali, com Y no final. Mais fácil é gmail.com, pronto. André.maiali@gmail.com. É o jeito mais fácil, e aí eu sempre vejo os e-mails e respondo tudo. Vou ver se tá certo. Tá. Vou colocar aqui. Tá certo? Maiali. Tá certo? Eu não tô vendo aí. André, só que minúsculo e sem acento, mas é isso aí, M-A-I-L-Y, andré.maiali@gmail.com, é isso mesmo. Professor André, mais uma vez, muito obrigada. Espero ter você sempre aqui, essa casa é sua, é uma honra gigante ter alguém aqui tão estudado, tão experimentado em todas essas áreas que eu sou tão apaixonada, que meu público gosta tanto. E até a próxima. Muito obrigada. Espero que você esteja sempre aqui comigo. E muito obrigada de verdade. Tá, a última coisa que eu falo só, que eu queria falar assim, né? Tem um ditado em espanhol que basicamente fala o seguinte, né? Que o diabo, ele é o diabo, o todo-poderoso, não é porque ele é mais inteligente, não é porque ele estudou mais, é porque ele é velho. De tanto problema que ele já viu, né? O cabelo branco, e no meu caso aqui é a falta de cabelo, né? Então, eu e você, Tati, que já fizemos muita consultoria, já vimos muito cliente passando por muito problema, não é de forma alguma que a gente sabe mais,
ou que a gente é mais inteligente, ou que a gente tem mais simplesmente conhecimento. Não, é porque a gente só teve mais exposição a várias coisas que a gente KM, compartilhando é com as mais pessoas KM. aqui tem muito valor, né? É isso aí. Encurta muito o caminho, é isso. Eu falo sempre que é mais KM, gente. Então, inclusive a Vanessa, que está aqui, que é lá do interior de Goiás, teve treinamento essa semana, e eu sempre falo, gente, vamos pelo simples. Eu poderia falar que teria que fazer um curso na NASA para implantar a controladoria aqui. Vamos fazer o simples, o simples, o simples, o simples. Olha a publicação, a agenda, cumpre no D-1. É isso, gente, é isso. Vamos do simples, simples, simples. Depois a gente vai fazendo o mais difícil. Mas vamos pelo simples primeiro. Vamos tentar não perder prazo. Depois a gente vai tentando o mais difícil. É isso, é simples e é o KM, né, que a gente tem aí. É isso O aí. KM rodado que faz a gente estar aqui. Mas o seu caso chega de modéstia, não é? Isso aí é uma modéstia, não é falsa, é verdadeira, mas não é modéstia, né? Realmente tem mestrado, doutorado e muita experiência e estudo e coragem, né, para a gente enfrentar esse mundo jurídico, esses empresários, essas indústrias, essas empresas. É um propósito mesmo de ensinar essa jurimetria moderna na prática para todo mundo. E eu fico muito feliz de compartilhar isso com todo mundo aqui. Não, maravilha. Bom, maravilha, pessoal. Então, obrigado, boa noite a todos e a gente se fala mais aí. Tá bom, obrigada, André. Um beijo para todo mundo, gente. Até Valeu, um beijo terça-feira para que vem. todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.